Voltamos aí, caiu, mas estamos de volta de novo. Vamos lá. Deixa a galera aí entrando de novo. Bora lá, vamos lá. Vamos lá que é uma oportunidade. De novo é uma oportunidade. Bora lá. E aí, Brunão tá entrando novamente. É isso aí. Agora Voltamos, foi. E é isso aê! aí, né? A gente não pode prever o futuro. Quem é que Nada. prevê? Eu não tinha feito essa previsão. Galera, então aproveita aí que caiu. Vocês estão vendo que o conteúdo do Bruno é pesado, é forte. Então, É assim, ó, energia, muita energia. já que começou de novo e é tanta energia, pega o aviãozinho aí e manda aí para Manda o para todo maior número de mundo. pessoas de novo. Opa, vamos lá. Aí, voltou, Vamos 100% lá? agora. Voltou? Estão me ouvindo? 100%. Então, Manda. É isso aí, galera. Então, assim, vamos lá, aproveita. Ô, Bruno, vamos aproveitar aqui. Agora a galera já te conheceu, já te ouviu falar. Então, assim, vou recapitular algumas coisas que o Bruno falou aqui agora, antes dele continuar, para dar tempo de você pegar e compartilhar aí com mais uma ou duas pessoas aí, pelo menos, que você viu que é forte aí o conteúdo que ele quer dizer. Então, lembrando que nós começamos a live conectando com duas frases. A primeira é: faça da crise, da sua crise, uma oportunidade de mudança. Porque muitas vezes a crise que você acha que está acontecendo fora de você, ela está acontecendo dentro de você. Como o Brunão está falando ali, nós recebemos o estímulo. E a gente interpreta esse estímulo com a mentalidade que nós tínhamos do passado, e com isso nós começamos a fazer previsões do futuro, e é muitas vezes isso que nos deixa limitado. Então, lembra aí, só relembrando algumas coisas, quem não anotou, anota isso aí. E depois é: de toda crise nasce uma oportunidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, que o Bruno começou a falar ali, inclusive, é porque muitas vezes, como nós vamos prever tudo com a nossa mentalidade anterior, às vezes nós não temos informação suficiente, conhecimento suficiente para lidar com aquilo que está acontecendo. Então, o conhecimento, ele é um caminho cognitivo da nossa evolução e do nosso desenvolvimento, e nos ajuda a formar novas crenças, nos ajuda, inclusive é uma estratégia poderosa, né? Quando eu leio um livro, quando eu assisto uma live, aqui você recebe chaves, modelos mentais. É uma forma de pensar diferente que pode te ajudar a ver um mundo diferente e, consequentemente, ter comportamentos diferentes, né? Que é isso que o Bruno está introduzindo aí para nós. O Bruno falou uma outra coisa aqui também, Bruno, que nós buscamos prever as coisas baseado nas nossas crenças. Né? Na PNL, Programação Neurolinguística, que nós trabalhamos com essas programações, né? Que são os softwares, os programas que estão instalados na nossa mente e que fazem com que a gente interprete e crie a nossa própria realidade. O Bruno, inclusive, ele é especialista nisso, ele vai trazer aí um pouco disso para nós dentro do conteúdo deles. Então, lembra que ele falou isso, nós já estamos programados. Só que esse momento, Brunão falou aí, faz 100 anos que a gente não tem algo parecido com isso que a gente está vivendo aqui. Ou seja, nós não temos programas desenvolvidos para lidar com isso. Ou seja, legal. eu não sei o que fazer na crise. Tá, mas espera aí, eu também não sei. É aí que tá. Esse é o momento que eu te convido para continuar compartilhando com as pessoas e continuar escutando essa live, a voltar a ser uma criança. Porque uma criança, ela aprende através Exato. da modelagem. E ela aprende através, e repetindo, e é natural. Tem várias formas de aprendizado, né? Mas isso eu vou abordar mais especificamente lá nos workshops fechados, que vai ser no domingo, tá? Mas o Brunão, eu não vi aonde tu parou, né? Aonde tu tinha parado aí de falar, mas eu lembro que tu Uhum. falou uma coisa assim, que isso tudo é biológico, que é uma coisa Sim, que eu digo muito isso, é mais forte que nós. E às vezes a exato. gente quer lidar com algo
E as pessoas falam assim, eu não sei o que fazer. Claro, gente, o teu cérebro, o teu próprio sistema, ele tem a função de te proteger, ele tem O a tempo função de você todo. economizar energia, de fazer você economizar energia. Então, quando você fala isso, parabéns, você está certo. E o primeiro passo é tomar consciência disso, assumir que isso é biológico e que nós estamos passando todos pelo mesmo momento, só que agora, gente, já passou. Tá na hora da gente se mexer e se movimentar, né? Então eu tenho certeza que você conhece pelo menos mais uma ou duas pessoas que pode se beneficiar disso aqui que a gente está falando. Então eu vou passar a palavra de novo para o Brunão aqui agora e compartilha aí com mais pessoas, porque eu tenho certeza que até o final dessa live ele vai trazer muito recurso para a gente desenvolver essa mentalidade mais forte para lidar com tudo isso que está acontecendo. Tá contigo, Brunão? Então, quando eu estava falando dessa questão, né, biológica, o nosso corpo, da mesma maneira que ele tem um programa para lidar com essas situações, né, com base nas nossas crenças, como você falou, dentro da PNL a gente fala muito isso dos nossos metaprogramas, de acordo com o nosso crescimento e do nosso desenvolvimento, a gente vai criando esses programas justamente para nos proteger. A gente também tem o artefato biológico da adaptação. Por quê? Porque como a gente tende a projetar para o futuro aquilo que aconteceu no passado, né, dentro da metáfora que eu estava trazendo, o nosso corpo ele responde muito bem aos estímulos. Existem estudos dentro da medicina, né, que os gregos, né, antigos, eles tomavam mini dose de veneno para caso eles fossem envenenados, o corpo deles estariam mais resilientes a esse envenenamento. Gente, esse é o princípio básico das nossas vacinas hoje. Na nossa vacina é, incutido no teu corpo um microantígeno para quê? Para o teu corpo criar uma resistência. Então, tira da tua cabeça essa mente, né, do tipo, ai, aconteceu, não sei o que lidar. Lógico, mas da mesma maneira que o teu corpo biologicamente se adapta ao estresse da atividade física e vai criando resistência, se o seu sistema imunológico ele vai sofrendo estresse, né, através de antígenos, bactérias, vírus, né? Vamos falar do corona, né? De vírus que estão acontecendo para criar uma resistência, para criar um exército para combater, a nossa mente funciona igual. Mediante ao estresse, a gente vai criar o quê? Formas de se lidar com isso. E na PNL, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de TOTS, né? Teste, opera, teste, né? Que serve justamente para quê? Para a gente fazer um trabalho de tentativa e erro. A maior parte dos nossos aprendizados, a maior parte das criações, das invenções no mundo veio de teste, opera. A maior parte de todas as soluções dentro da medicina, o que hoje a gente está vivendo, né, para descobrir qual é o melhor tratamento para lidar com essa pandemia, é em cima de um teste opera. Então, tira da tua mente, eu não posso errar. Nesse momento de crise eu tenho que ser assertivo. Não, você não tem que ser assertivo. Você tem que agir. Porque a partir do momento que você começar a agir, você vai criar na tua mentalidade um sistema de teste opera. Então, dentro desse primeiro questionamento, como lidar com aquilo que você não pode prever, gente, você não consegue lidar. Ponto. É momentos de criar novas estratégias. E como se cria novas estratégias? Tentando, errando. Eu lembro de uma metáfora, né? Que é o mestre e o discípulo conversando. E aí o discípulo chega para o mestre e fala: Mestre, como ser assertivo? Ele falando: tendo experiência. E aí ele pergunta: como se tem experiência, mestre? Ele: errando. Então, a gente só cria sabedoria com base naquilo que a gente faz de errado. Né? O Júnior comentou, um dos princípios da PNL também é o quê? É a modelagem. É você observar. Gente, nesse momento de crise, tem muita gente criando formas de lidar com aquilo.
Talvez não seja no teu ramo, talvez não seja da mesma forma que você está vivendo a tua vida, mas a forma que aquela pessoa está vivendo pode criar uma forma de pensar diferente. Então, quando a gente traz essa ideia de modelagem, observa o que o mercado, observa o que outras pessoas estão fazendo e o que, com a sua essência, replica isso. Então, Ô, para esse Brunão, primeiro. Ô, Brunão, sabe qual é que eu vejo para te entregar essa chave para as pessoas aí? Anote isso aí que o Bruno falou agora, porque é o seguinte. O que eu percebo e sinto, tá? Principalmente mas não é nesse momento, mas nesse momento fica mais evidente. Gente, as pessoas têm preguiça de pensar. E elas querem, e eu sei, e o Bruno também atende, ele é hipnólogo também, hipnoterapeuta, ele atende PNL, coach. As pessoas chegam para nós e elas não querem tomar consciência, mergulhar para elas acham que muitas vezes a gente tem uma resposta pronta. Ela quer dizer qual a melhor estratégia, qual a melhor técnica, qual a melhor ferramenta. Então, anota isso aí, é simples. Eu vou te falar só uma coisa agora. Vou resumir. A melhor estratégia, a melhor ferramenta, a melhor técnica, sabe qual é? Aquela que funcionou para você, porra. Não inventa moda, não tenta buscar inventar. Porque daí assim, as pessoas confundem também, por isso que eu quis trazer isso, Bruno, porque as pessoas elas confundem a modelagem, porque isso é uma técnica que nós utilizamos conscientemente, inclusive como treinadores, né? A gente assiste Uhum. outras pessoas, às vezes as pessoas acham que a gente é até meio louco, talvez tu viva isso também. Às vezes eu vou fazer um curso, outro curso, e aí a gente fala assim, aí a pessoa pergunta, mas vai fazer de novo isso? Tu vai ler de novo isso? É que a pessoa não está entendendo, porque não é uma questão de fazer de novo. Eu estou indo lá modelar porque aquilo fez bem para mim. Eu tô modelando o que deu certo. Então modelar não é repetir igual, não é ser um papagaio, não é imitar a pessoa. Não, Modelar é observar o que pessoas estão fazendo que faz sentido para você e você tá dentro dos teus valores, congruente com os teus princípios, e você pegar esse pensamento, essa forma esse comportamento, adaptar ele na tua realidade, colocar a tua essência e aplicar na tua vida. Não é imitar, não é fazer o que eu estou dizendo ou o que o Bruno está falando, porque nós não somos os donos da verdade. Mas de fato, Brunão, não sei, queria que até tu, né, como tu está falando sobre isso, porque hoje as pessoas elas têm essa preguiça, elas têm preguiça de pensar e elas querem a resposta certa. Só que em busca da resposta certa, a pessoa não faz nada. E quando ela não faz nada, ela diz que assim, fracassou. Mas como que tu não fracassou? Tu desistiu. Tu não então, Júnior. fracassa, porque tu nem continua. Então, assim, isso que tu falou, eu aprendi muito isso, o TOTS, né? Testa, opera, testa, sai. E às vezes você tem que fazer isso milhares de vezes na sua vida. Você não sabe o que vai funcionar até dar certo. Então, eu Exato. falo o seguinte, que toda teoria veio de uma prática. Então, para eu falar, pô, isso funcionou na minha vida, você não vai falar, tem gente que até faz isso, né? Mas você pelo menos não deveria falar de algo que não funcionou, querer ensinar os outros. Porque tem gente que quer ensinar o outro e não faz nem para si mesmo. Eu quero transformar o outro, mas eu nem me transformo. Eu quero curar o outro, mas eu não estou curado. E ninguém, anota isso, ninguém leva o outro para um lugar que nunca foi. Você só Exato. transforma alguém se você estiver transformado. Você só cura alguém se você estiver curado. E a cura ela acontece de dentro para fora. Só que são as suas experiências, os seus testes, o colocar em prática, como o Bruno falou, que vai ajudar você a instalar esses novos modelos e a partir disso, né, enxergar um novo mundo e começar a viver isso na sua vida, né? Acho que é mais ou menos isso. Exato. Não sei se tu vive isso na tua vida. Não, eu comecei hoje falando isso, né? De acordo de um momento que eu estava passando, no momento que eu estava vivendo, eu fui atrás de estudar o caos. Por quê? Porque eu não estava sabendo lidar com os caos que aconteciam na minha vida. Então, eu fui estudar e entender. Humildade também, né? Humildade. Exato. E dentro da observação do caos, eu pude perceber o tamanho de experiências. Porque assim, quando você traz que as pessoas querem receitas de bolo, né, prontas, ou querem modelos já estruturados
apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Funcionou na minha vida, vai funcionar na vida de todo mundo, a gente acaba perdendo um dos próximos conceitos que a gente trouxe aqui para a aula de hoje, que é a diferença de resiliência para antifragilidade. Por quê? Porque a criação da antifragilidade, ela vem do quê? Da experiência daquilo que você vive, né? Às vezes a gente tem os nossos programas biológicos, as nossas vivências, né, que nos levam para um trilho que a gente acredita que aquele trilho é o trilho certo. Mais ou menos assim, olha, a sua vida vai ser você estar numa estrada onde você só vai ter uma saída daqui 1.000 quilômetros, né? Aonde você vai ter a saída. Então, acha que você vai andar nessa estrada retinha, maravilhosa, aí você se estuda só dentro daquilo que você já se capacitou, não busca outras questões. Só que daí o que acontece? Gera algo, né, que ninguém espera. Algo do nada. E aí? Você só tem um tipo de conhecimento. Você só tem um tipo de especialização. Você só se aprofundou em uma coisa. E aí, de uma hora para outra, você não pode mais fazer isso. E aí, o que você faz? Quando a gente fala da ideia... A pessoa trava e não sabe o que fazer, porque não tem o programa, não tem o aplicativo, né? Ô, Bruno, na PNL a gente fala muito isso, né? Às vezes tu quer rodar aí tu tá querendo rodar eu nem uso Windows, nem sei que número que tá, vou viajar aqui. Mas às vezes tu quer colocar para rodar o Office o 2020 no Windows 95. Não rola mais, não tem como. Não Tu tem que rola. atualizar o teu software, tem que baixar um novo aplicativo, tu tem que... E é isso aí, isso exige esforço, né? E esses aplicativos, eles vêm do quê? Dos nossos aprendizados, das nossas vivências. Só que se eu busco aprender, viver só em cima de um único assunto, eu me torno frágil, né? E como você começou, né, a nossa aula de hoje, né, a nossa live, quando você começou a falar sobre a diferença de antifragilidade, do frágil, do robusto, né? Quando eu trago essa resiliência versus antifragilidade, é por quê? Porque às vezes o conhecimento que você tem pode te tornar resiliente, pode fazer com que, mediante essas adversidades, você se molde num primeiro tempo, mas voltou ao normal. Legal, eu volto. Volto para minha zona de conforto, volto para minha estrada. Não, gente. Quando a gente fala sobre os estresses, sobre algo que a gente não pode prever e como lidar com isso, é o momento da gente se tornar antifrágil. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais... Expansão da consciência, né? Isso faz Exato. parte da expansão. Quanto mais você cria, né? Falando do TOTS de novo, né? Quanto mais estratégias você cria para lidar com um problema, melhor é. Eu brinco muito com os meus clientes, né? De uma forma bem simples, tá? A ideia de antifragilidade é o quê? É você colocar o seu carro, né? Você sair do teu carro, você colocar no Waze e ele te dá uma rota e você vê que tem um caminhão quebrado, você mudar a rota e ficar recalculando o tempo todo, criando novas rotas, criando novas estratégias, criando novos caminhos. Por quê? Porque se aquele único canal que você tem não funciona, você sabe que você tem a saída A, B, C, D e E. E não fique esperando aquela única saída daqui 1.000 quilômetros. Por quê? Porque isso te torna frágil. Quando você só tem um tipo de crença, quando você se prende a um tipo de conhecimento, se aparece um acontecimento, um único acontecimento que mude a tua forma de pensar, ferrou, né? Nessa analogia que a gente estava falando de Windows, você trava o teu computador, aparece aquela tela azul e acabou. Você vai tentar resetar, só que é o seguinte, deixa eu te contar um segredo. Na vida não dá para resetar. Não dá para apertar o botão do computador e começar do zero. Ai, se eu voltasse no passado, eu faria diferente. Não, nego, né? Ou você faz agora, né? Ou você acorda para a vida,
você está ferrado. Então, nesse momento de caos, é a oportunidade de você se tornar o quê? Antifrágil. Mediante ao estresse que você está passando, crie novas estratégias. E não tenta prever o futuro, porque isso não vai funcionar. Olha para o presente e assim, tá, legal. O que eu posso falar? Dentro dessa teoria do caos, né? O caos ele não vem apenas de coisas negativas. Pelo contrário, o caos vem de coisas extremamente positivas. Recentemente eu fui fazer uma viagem para Capitólio e eu fui fazer aquela rota dos queijos, né? E aí eu fui conhecer uma fazenda onde, mediante um dia que acabou a energia na fazenda, a forma que eles maturavam o queijo foi mudada. Por quê? Porque houve um aumento de temperatura devido ao aumento de temperatura, criou novas leveduras. A forma como criou essas novas leveduras afetou o queijo de uma forma irreversível. Então o cara falou assim, tá, ou eu jogo tudo no lixo e perco uma produção gigante, ou eu tento controlar aquilo que eu posso. Com esse queijo que ele controlou aquilo que ele podia e ele criou novas estratégias, ele foi estudar novos tipos de queijo com aquela levedura, com aquela temperatura, ele chegou num queijo que foi premiado na França em 2016 como o melhor queijo da exposição. Então, esse é um caos bom, né? Que a gente fala, né? São aqueles acontecimentos que ninguém espera e que gera um movimento que te impulsiona. Então, quando a gente fala, né, referente a essa questão de resiliência versus antifragilidade, não é você voltar a ser aquilo que você era. Porque, gente, na boa, se você voltar a ser aquilo que você era, deixa eu contar um segredo. Esse não vai ser o primeiro caos que você vai viver, não. Essa não vai ser a primeira crise, né? E como o Júnior começou a aula de hoje, né? Ah, não é um trabalho de motivação? Vamos enfiar os dois pés no peito mesmo, né? Se você voltar a ser do jeito que você era, você vai morrer. Por quê? Seu negócio vai morrer. Porque o comportamento do brasileiro mudou por estar dentro de casa, a forma de agir, mesmo que você não pense. Por quê? Gente, mudança é a coisa mais natural do mundo. Mediante a estresse, a gente busca se adaptar. Só que agora, se você funcionar como um elástico que só estica e volta para o lugar, você não cria uma plasticidade, que é a tua capacidade de se moldar mediante ao estresse, que é isso, né, que a gente chama de antifragilidade, é você se moldar mediante as situações, cara, ferrou. Então, ou você cria novas estratégias reais, ou senão você vai voltar a viver. E nesse momento de caos, a grande oportunidade é de mudar tudo aquilo que você quer mudar. Se você não quer mais passar perrengue financeiro, começa a se organizar financeiramente. Se você está dentro de um relacionamento onde você está tendo desgaste, porque você está tendo que conviver com aquela pessoa 24 horas por dia, olha para o teu relacionamento e veja o que precisa ser mudado, quais são os novos acordos. Crie essa moldagem da sua vida. Então, de uma forma prática, né, que é a nossa proposta aqui, o Júnior, quando a gente conversou, ele, Brunel, vamos criar situações práticas, como que eu posso colocar na prática? Faz uma lista de 10 coisas que você não quer voltar a ser. Faz uma lista de 10 coisas que você não quer voltar a ter. Então, se de alguma maneira instabilidade financeira é algo que te incomoda, bota ela na tua lista. Aproveita esse momento onde você não está tendo que ficar gastando dinheiro com roupa para ficar saindo o tempo todo, gastar dinheiro com coisas que você acredita, não sou eu, não é o que o Júnior está falando ser supérfluo. É aquilo que você acredita que não faz sentido, que você está percebendo que você está vivendo muito bem sem. E corta da tua vida, né? Se você percebe que você tem que dar mais atenção, sei lá, pro conforto da tua casa, que é algo que você não dava atenção antes, faz uma lista daquilo que você quer mudar de uma vez por toda e que vai te tornar o quê? Uma pessoa antifrágil. Não é Ô, robusto, não Brunão, é duro. Diga. ô, Brunão,
Eu anotei aqui, isso que tu acabou de falar aqui agora, mas antes falou uma coisa antes, que eu acho que quem tá com papel e caneta aí tem que anotar isso aí que ele falou, que é o seguinte, tá? Desculpa te interromper, mas eu acho que é importante, porque é muito assunto, eu tô anotando, já acabou o espaço na minha folha aqui, não sei como é que tá de você. Já fui para a parte de trás aqui, porque não tem mais espaço. Só que eu quero trazer para eles, né? Essa ação aí agora, eu já me veio 2, 3 coisas na cabeça aqui para anotar, porque eu até melhorei, se tu me permite essa pergunta, mas no final a gente vai reforçar. Faça uma Uhum. lista de coisas, 10 é uma metáfora, tá? Se for 1, 2, 3, 4 ou 50, tá maravilhoso. De 10 coisas que você não quer voltar a viver após a crise. O que eu não quero mais sentir? O que eu não quero mais ter? Quem eu não... Porque você se reinventou. E aí tu falou uma coisa que para mim, isso eu acredito que às vezes as pessoas estão dormindo e elas não conseguem entender isso na prática. Porque entender, porque só receber informação é uma coisa, entender, processar ela é outra coisa. Muitas Uhum. coisas que o Bruno falou ali, neurocientificamente a gente explica isso, né? A questão que ele falou das trilhas neurais. Às vezes você começa a fazer algo novo, só que a pessoa não entende que existe um ciclo. Existe uma trilha neural que foi formada a partir das suas experiências, que ela está sendo fortalecida faz 20, 30, 40 anos, você está fazendo igual. Ou seja, você já sabe como... O teu cérebro ele já tem aquele caminho. Então, é mais fácil para ele. É uma estratégia que o teu corpo, o teu cérebro, ele usa para te ajudar a economizar energia. Ele não quer... Ele quer te proteger, na verdade. Então, Exato. você começa uma coisa hoje e aí, na próxima, você quer ter um resultado de uma pessoa que já faz aquilo há 5 anos. Aí você se frustra porque não teve o resultado. E aí, isso não deu certo. Porra, mas tu não testou o suficiente. A pergunta é, quem você conhece que em tão pouco tempo fez isso e teve o resultado que você está querendo ter? Aí a pessoa não entende que isso já está mais... ela fala 30 anos a mesma coisa. É mais fácil. E o teu cérebro não é uma questão, não, eu quero fazer as coisas mais fáceis. Não, é fisiológico. É uma proteção. Isso faz parte do teu sistema de autoproteção. E aí o Bruno falou uma coisa que é assim, ó. Eu estou traduzindo aqui para vocês anotarem. Tudo que acontece com você te ajuda a ficar mais forte. Ponto. Ele falou, se você voltar atrás e quiser ser a mesma pessoa, não vai dar certo. Não tem. Eu falei isso ontem, né? O normal já não é mais o normal. Tudo que acontece te deixa mais forte. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu perdi alguém que é muito... Te deixou mais forte. Tudo te deu. O que não te mata te fortalece. É mais ou menos assim. Então anota isso. Exato. Outra coisa que o Bruno falou aqui foi o seguinte. Ó, ele falou assim, não tem como a gente apagar nada. Não tem como você voltar atrás. E o Augusto Cury fala uma frase que é o seguinte, eu aprendi isso com ele quando eu li um dos livros, eu não lembro qual foi o livro que isso ficou registrado aqui em mim. Que eu entendi, eu tinha uma coisa muito forte na minha cabeça que era assim, Bruno, quando a gente tem um trauma, tem um problema, eu hoje, né, como sou terapeuta também, ericksoniano, a gente entende o que é um trauma, né? Uma Uhum. aprendizagem incompleta, alguma coisa que aconteceu que gerou um trauma na gente, porque naquela época a gente não sabia como aquilo não fechou um ciclo, vamos dizer assim, numa linguagem mais Uhum. usual. Só que aí eu achava isso, que a gente poderia pegar uma borracha e apagar aquilo que aconteceu e esquecer. Mas, na verdade, assim, ontem a gente falou disso. Tudo que é registrado, ele é registrado através do que eu sinto. E o meu sentimento, a maneira como eu me sinto, faz eu interpretar algo daquilo. Só que muitas vezes aquela emoção ela não é decodificada pelo meu sistema. Então eu não consigo ainda explicar, tirar um aprendizado daquilo. E aquilo ficou para trás, ficou mal acabado. E aquilo eu venho carregando ao longo da minha vida. E em algum momento eu digo assim, ah não, isso aí não faz parte mais de mim. Gente, é muito simples. Você tá as gavetinhas lá, tá tudo lá dentro. Você pode ter perdido a chave, jogado a chave fora, mas tá tudo aí. E Augusto Cury fala algo que ele fala algo mais ou menos assim: tudo que já foi registrado jamais será deletado. Então é possível você apagar aquilo que já aconteceu. Você não tem. E tudo que aconteceu te deixou mais forte. Porra, se tu entender isso, olha só, o que adianta ficar olhando para trás? Eu tenho que olhar para frente. O que eu posso aprender com isso? E o que eu não quero mais ter na minha vida depois que passar todo esse negócio? Porque aqui a gente está falando de teorias. Mas quando essa live acabar aqui, o papo é você com você mesmo. E aí o buraco é mais embaixo. E aí tu falou uma outra coisa aí, Bruno, para a galera anotar, que é o seguinte: nós precisamos ser seletivos. Não é qualquer coisa.
Não é qualquer Uhum. coisa que você vai ter que ver, assistir, acreditar em qualquer coisa. Porque você precisa selecionar aquilo que está dentro do que você está vivendo nesse momento da tua vida e usar ao teu favor os recursos que nesse momento vão te ajudar a caminhar naquele caminho. Só que eu preciso ser seletivo. Às vezes é aquilo, o conhecimento, as habilidades que eu tenho agora não são as habilidades que vão me levar para o próximo nível, porque essas habilidades me ajudaram lá atrás. E aí tu falou uma outra coisa, que tu usou a metáfora do exercício, que tu até falou ali, que tem dois princípios no exercício, no corpo fisiológico, né, na nossa fisiologia, que às vezes as pessoas não entendem. Gente, vou usar a metáfora do que o Bruno usou, tá? No exercício físico, quem já praticou aí sabe como é que funciona. Toda vez que você vai para academia, a primeira vez que você faz, o que acontece com o teu corpo? Gente, Dói pra caramba. você pensa que merda é essa que eu fiz? Eu tô pagando para sofrer, porque 24, 48 horas depois, está todo dolorido, parece que tomou uma surra. Não, eu não gosto de fazer isso, porque você não gosta. O não gosta é tipo criança, eu não gosto de brócolis, tá? Você já comeu? Não. Você só não gosta porque você ainda não teve o benefício. Se você tiver o benefício de qualquer coisa, você vai começar a gostar. Mas isso aí é um outro papo. Aí você vai lá e começa a praticar o exercício, volta todo dolorido. Só que o que acontece com as pessoas que continuam? Essas pessoas daqui 2 semanas, aquilo que foi um esforço, quando ela vai lá fazer o mesmo exercício, ela vai voltar como? Mais forte. Só que daí ela não vai perceber que ela está mais forte. Ela vai perceber que o peso ficou mais leve. Vai dizer, ué, o que aconteceu? É porque você não sabe explicar, porque isso é fisiológico. Inclusive tem uma explicação, né? Você cria micro-rupturas, lesões na tua fibra muscular, você machuca, por isso que incha, inclusive. Só que toda essa fibra que foi machucada, quando você descansa, quando você dorme, ela se regenera. E quando ela se regenera, ela volta mais forte. Então eu vou repetir, tudo que acontece com você te ajuda a ficar mais forte. E esse é uma exigência natural do princípio da adaptação. A adaptação, ela é um princípio que nos ajuda a evoluir. Só que aí tem um outro princípio que tu falou de uma outra forma que eu quero trazer, que é o princípio da individualidade. Que eu falo muito isso com os meus clientes. A mesma coisa que serviu para mim não vai servir para o outro. Então, às vezes, a minha adaptação é uma, a intensidade, o estímulo que eu preciso é um, e o outro precisa de um outro Uhum. estímulo. E só você sabe até onde você precisa ir, até onde a corda vai apertar, até onde o negócio vai realmente te apertar. E aí, quando você consegue entender que a adaptação faz parte da vida e da tua evolução, você consegue desenvolver, entender que você precisa ser flexível para desenvolver essa neuroplasticidade que o Bruno está falando. E você se permite a encarar o que está acontecendo. Vai dizer, não, eu não sei o que está acontecendo, beleza. Mas deixa eu ver isso aqui, porque assim, eu sou o ser mais perfeito do universo, eu sou um ser humano. Eu tenho uma facilidade imensa de adaptação. Então, como seria se eu me desse a oportunidade de viver essa mudança? E dar uma oportunidade para você. Então, eu só queria anota essas coisas aí, porque assim, eu fiz um resumo do que o Bruno foi falando e fui devolvendo para vocês. E isso também, né, Bruno? Tem que explicar para a galera, é uma estratégia de Estratégia. aprendizado para reforçar o que a gente está falando, para que você realmente saia daqui com a cabeça explodindo. Então, tá contigo de novo aí, Bruno. E até, Júnior, só adicionando um pouquinho dentro disso que você falou, você trouxe, né, a ideia de fazer uma, duas vezes, gerador, né, e a gente para e pensa. Mas uma das coisas, né, que ao estudar cada vez mais profundamente essa questão do caos e essa questão da dor que gera, você já parou para pensar uma criança que está no começo do seu desenvolvimento motor, quantas vezes ela cai e levanta? Você já parou para pesquisar isso? 1.600 vezes. Então, teoricamente, todo mundo que está passando por esse caos, em algum momento da vida, já foi, né, antifrágil, já trouxe essa antifragilidade. Por quê? Imagina se você, como criança, caiu uma, duas vezes e falou assim: ai, andar é muito difícil. Ah, não vou tentar mais. Cara, se você parar e olhar na tua vida, essa questão de antifragilidade é algo que é inerente do ser humano. Isso é algo inato. Dentro da biologia, quando a gente fala que é algo inato, é algo que nasce.
Boa. com você. O Vinícius escreveu, essa criança matou a pau. Vinícius, essa criança foi você, cara. Você foi essa criança que caiu 1.600 vezes e anda hoje, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente tentou fazer algo por muitas e muitas vezes até conseguir. Só que qual que é a diferença? É a ideia do programa que a gente cria. Adicionando uma outra teoria, né? A Carol Dweck traz muito essa ideia quando ela fala da questão do mindset fixo e do mindset progressivo. A criança que é acostumada, é ensinada a pensar que ela é inteligente, quando por algum motivo, né, ela não tirar nota, aconteceu uma vez. Mas essa única vez já é o suficiente para ela parar e pensar, puta, será que eu sou inteligente mesmo? Porque se eu fosse inteligente, eu não tiraria essa nota ruim. Agora, aquela criança que é ensinada a ser antifrágil, resiliente e esforçada, né? O que que acontece? Quando ela tira a nota ruim, qual que é a mentalidade dela? Opa, não me esforcei o suficiente. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar mais para alcançar o meu resultado. Quando a gente traz essa ideia da antifragilidade, o nosso sistema educacional hoje, ele é pautado dentro dessa ideia de você tem que tirar nota. Não, ele não te ensina você ser uma pessoa, exemplo, autodidata, que busca o aprendizado pelo simples fato de aprender, pelo simples fato de receber o conhecimento, que talvez não vai ser agora, mas em algum momento você vai utilizar esse aprendizado. E aí entra dentro do que o Júnior falou, na recapitulação, né? Que é justamente a organização das suas sinapses para saber como agir. Então, quanto mais conhecimento autodidata que seja, você tem, mais fácil você lida com esses problemas, né? Mais fácil você lida com o caos. Mais antifrágil você se torna. Por quê? Porque você cria diversas formas de entender. Eu tenho que ser mais esforçado. Eu tenho que ser, né? Eu tenho que buscar um ou dois conhecimentos diferentes. E como o Júnior falou, não é só ficar consumindo, criando a obesidade intelectual, né? Tendo um monte de informação e não aplicando, né? Você tem que Faz até receber e mal, né? aplicar. É, Faz até exato. mal. A Por pessoa quê? até se frustra. Exato. Porque, nossa, quanto conhecimento, eu estudo pra caramba e não sei. Lógico, quanto você colocou esse conhecimento na prática? O quanto você colocou isso, né? Realmente em algo que você vai colher. Então, quando a gente entra no terceiro ponto, né, que eu quero trazer nessa live, que é o que esperar no futuro, gente, o que Ô, você vai Brunão, esperar? ô, Brunão, Diga. antes de tu entrar nesse ponto, porque a gente vai entrar nesse ponto para finalizar, uma Uhum. coisa que eu acho que é legal a galera entender, assim, o Vini compartilhou ali, essa criança é foda, e tu falou, né, essa criança é você. Porque tem que ficar claro que dentro de nós sempre vai existir essa criança. E dentro do arquétipo da criança, é o arquétipo, arquétipos são modelos, padrões, né, de pensamento que nós utilizamos e aplicamos na nossa vida, que representa para o nosso inconsciente coletivo força, poder, tem algum significado coletivo, né, de uma forma bem simples. Então, dentro de nós sempre existiu e sempre vai existir essa criança. E o arquétipo da criança, ele diz que todos nós temos dentro de nós uma espontaneidade, uma criatividade incrível, uma visão além do alcance. É uma visão sem limitações, é uma visão onde você não se limita a ter. Só que qual a diferença? Qual é a diferença entre o adulto e a criança? Por que a criança aprende tão fácil e a gente quer trazer essa ideia da criança para você adulto? Porque qual a diferença entre a criança e o adulto? É muito simples. A criança ela já é muito mais flexível, porque ela não tem o seu sistema de crenças e valores formado, então ela absorve tudo. Então ela questiona mesmo sem ter que questionar, ela arrisca mesmo sem ter que arriscar. Isso é natural. Só que daí o que acontece? A criança vai crescendo, vai tendo as suas experiências, vai tendo os resultados, né, das suas ações, vai descobrindo que a vida tem consequência, seu sistema de crenças e valores começa a ser formado a partir de uma certa idade, né? Normalmente a gente fala nas teorias a partir lá dos 7 anos de idade, tem teorias que falam de formas diferentes, mas enfim, essa não é
A questão, mas a ideia é que assim, existe essa criança dentro de você, que você pode ativar ela nesse momento para se permitir aprender a ser uma criança. Cai, levanta quantas vezes precisar nesse momento da sua vida. Então essa é a diferença. O adulto ele já tem todas as experiências de vida que filtram e te trazem medo, porque o medo, na verdade, ele te protege. Uma criança ela não tem medo por quê? Porque ela não viveu aquela experiência ainda. Então ela não tem como ter medo de algo que ela nem conhece as consequências. Agora o adulto ele já conhece as consequências e por isso que ele se limita. Por isso que é muito mais difícil tu ensinar um adulto, né? Eu queria que tu fala um pouquinho E Júnior, sobre essa questão e já entra no nosso ponto final ali, que é, e aí, o que a gente pode esperar do futuro? Mas fala um pouquinho aí da tua visão da criança. e até, né, isso que você trouxe da criança, não é nem porque a criança não teve a experiência, porque muito de nós, né, quando a gente olha para a biologia da crença, para como a gente cria essa crença, a gente cria essa crença muitas vezes por aquilo que nos foi imposto lá no Uhum. passado. Alguém vomitou, e eu desculpa o termo, tá? Mas eu falo vomitou uma merda em cima de você e você comprou, né, que essa verdade, e você começa a replicar essa verdade sem questionar da onde veio isso, por que que veio isso, né, que entra no que o Júnior falou, né, agora numa maneira negativa, que é a questão do senso comum, né? Quando a gente fala da teoria do caos, né, é porque basta uma informação, gente. Basta uma informação para quebrar um conhecimento pré-determinado. Quando a gente traz essa ideia, né, na Europa antiga, antes da exploração, eles acreditavam que só existiam os cisnes brancos. Então, todos os cisnes, eles eram brancos. E aí, numa expedição à Oceania, né, especificamente ali na região da Austrália, eles acharam um cisne negro e levaram para a Europa, falando: olha, os cisnes não são só brancos, são negros. Quebra Gente, de padrão, né? exato. Só que a maioria das pessoas tende, de vez a abrir a mente e falar: porra, realmente, existem outros tipos, outras espécies. Não, começa a refutar essa informação, falando: não, é uma anomalia. Isso aconteceu por acaso. Esse é o único no mundo. Não! Isso não é o único no mundo, né? Acontece muitas e muitas vezes. Então, quando a Bárbara falou, Nassim Taleb, Assim tá exatamente, leve, né? isso mesmo. É a teoria do cisne negro. Então, quando a gente traz essa ideia do cisne negro, né, que basta uma informação para quebrar uma verdade, seja ela positiva ou negativa. Então, para de reproduzir as coisas da forma que você recebeu e começa a questionar. Busca conhecimento. Então, quando a gente fala da criança, a criança não aceita, né? Vou ser um pouco nostálgico aqui, né? Acredito que a maior parte, e se você por um acaso é muito novo e não conhece, por favor, dá uma gulgada lá, né? Quando a gente tinha o Zequinha no Castelo Rá-Tim-Bum, que ficava: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Cara, essa é a essência da criança. Se questionar o tempo todo do porquê Curiosidade. isso. Exato, porque essa curiosidade gera flexibilidade, essa flexibilidade gera uma algo, né? Por isso que quando a gente fala da antifragilidade, por que não igual resiliência? Porque resiliência você se molda e volta àquilo que você era. Por que não é robustez? Porque tudo que é inflexível, que é muito robusto, né? A hora que bate, né? Na hora que ele sofre uma pressão muito grande, às vezes ele quebra, né? Ou se torna que nem um diamante, né? Muita pressão, Fantástico. ele se molda e acaba criando um diamante. Só que para você ter o diamante, precisa de muita pressão e você tem que estar disposto. A ideia da antifragilidade é justamente o quê? É você aprender e modificar. É você olhar e falar: puta, será que isso é verdade? E criar essa estratégia. Porque entrando, né, nesses últimos momentos da nossa live. Ô Brunão, calma aí só um pouquinho, que a gente tem 5 minutos e tu falou Uhum. duas coisas que a galera tem que anotar, que é o seguinte: basta uma informação para mudar tudo. Você Uhum. precisa de um estímulo para acordar para a vida. Por isso que eu falei antes, para mim, eu não tô preocupado com quantas pessoas tem na live. Porque a gente vê live aí com
1 milhão de pessoas, a pessoa vai passar a vida inteira vendo live e não vai fazer nada. Se tiver uma pessoa aqui e amanhã, como eu recebi já hoje mensagem de pessoas que mandaram mensagem para as pessoas da família com o conteúdo da live de hoje, fizeram uma ação com aquilo, cara, uma ação, um pedido de perdão, uma mensagem dizendo que você ama uma pessoa, que essa sugestão que eu dei, isso pode mudar um contexto de um relacionamento inteiro. Uma ação pode mudar um contexto inteiro. Então anota isso, basta uma informação para mudar tudo. E uma outra coisa que daí eu agrego nisso é que um pequeno movimento estratégico gera uma grande transformação em nossas vidas. Brunão, a gente tem aí uns 3 ou 4 minutos ainda. E eu quero que fala para a galera aí, o que esperar então do futuro com tudo isso assim que a gente falou? Então, eu vou resumir, tá? Toda a parte de o que esperar do futuro em uma frase. Nada. O que esperar do futuro? Nada. Tá? Eu ia introduzir, né? Pô, tava até um espaço para anotar aqui, velho. Né? Eu ia trazer todo um conteúdo para associar e talvez, se a gente tiver a oportunidade, a gente pode até fazer um segundo encontro para falar disso, mas o que esperar do futuro? Nada. Porque quando a gente começa a esperar algo do futuro, a gente não se move no presente para construir esse futuro. Então, não busque prever o que está a acontecer. Não busca criar 1000 estratégias para prever o que vai acontecer. Porque nem eu, nem o Júnior, nem ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe se a gente vai ficar em quarentena mais 1 semana, 1 mês ou 6 meses, né? Então, o que você pode esperar do futuro? O que você pode fazer hoje? Os aprendizados que você tem hoje. Então, né? Já que a gente deve ter alguns segundos, o que eu vou te convidar? Aquela lista que eu pedi para você fazer, faz aquela lista, printa ela, né? Tira uma foto, manda para a gente, mostra que você está se movendo, mostra que você está criando atitudes no presente para você não ficar à mercê do futuro, né? Deixando com que as coisas aconteçam e você só siga dentro dessa trilha pré-existente. Não crie esse futuro. Viva hoje presente e construa dia a dia o teu futuro. Então, o que esperar do futuro? Nada. Tá? Muito bom, muito bom. Bota umas palminhas aí pro Brunão. Bota umas palminhas aí, porque essa aí liquidou. E assim, ô Bruno, eu vou falar assim, eu tava até esperando para anotar aqui e tal. Mas foi incrível o que tu falou, porque foi uma quebra de padrão, né? Ó, a minha expectativa, eu tava esperando aqui, eu vou anotar para depois, e aí ele mete um nada. E tomou. Eu ia construir, né? Eu ia construir para chegar nesse insight. Me veio um insight. Mas me veio um insight aqui agora. O nada, na verdade, lógico que é uma metáfora. É assim, sim, para exato. de viver o futuro, porque isso vai te gerar ansiedade, vai começar a rodar um monte de programas antigos na sua cabeça, e para se proteger, você vai acabar não fazendo nada mesmo. Então, fazer nada é uma metáfora. Na verdade, é para que você viva o aqui e agora. Só que para deixar uma última mensagem para você é muito simples. Isso é um pressuposto básico da psicologia. Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem, no contexto que você está inserido nesse momento, e viva o futuro no teu presente. Faça hoje aquilo que você quer amanhã. Plante hoje aquilo que você quer colher amanhã. Porque as respostas que você precisa sempre estiveram aí perto de você. Mas com humildade, determinação e disciplina, você pode ter referências e modelos na sua vida para caminhar com ainda mais perspectiva, talvez, de futuro. Mas nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E por isso nós estamos aqui nessa noite de hoje, né, trocando essa informação. Poderíamos passar horas aqui falando, Brunão. Primeiramente, eu quero te agradecer, cara, pela tua disponibilidade, pela tua entrega. Valeu, irmão. Foi, assim, incrível. Aprendi demais, como sempre, com você. Você sabe o quanto a gente já aprendeu junto. É sensacional. E, assim, quero agradecer também cada pessoa que esteve aqui com a gente nessa noite de hoje, que está acreditando também nesse desafio, dedicando o seu tempo. Eu honro e respeito vocês por estarem aqui.
Mas assim, o maior reconhecimento não é a mensagem que você me manda no WhatsApp, não é a mensagem que você me manda no Instagram. Isso alimenta talvez o meu ego. Isso é maravilhoso. Mas o que alimenta a minha alma é o saber que você fez alguma coisa com tudo isso que a gente colocou aqui para você e depois você me mandar, olha só, mandei uma mensagem pro meu pai, para minha mãe, fiz alguma coisa do meu relacionamento, mudei o meu contexto. Isso sim. Isso vai alimentar a minha alma e aí eu vou ter certeza que nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na Terra, que é simplesmente estudar para compartilhar, dar o melhor de nós, semear no mais profundo da nossa alma aquilo que a gente tem de melhor nos nossos corações. E eu tenho certeza que juntos nós conseguimos sim construir um mundo melhor dia após dia. Então, o mundo que a gente vai viver depois de que tudo isso acabar é o mundo que nós tomaremos a decisão agora de criar quando tudo isso acabar. Então, assim, estou muito feliz. Fica a tarefa, Brunão, faz uma pose aí. Quem tá aí, faz um print aí. Faz um print, coloca o que você aprendeu e marca a gente lá depois. Faz uma pose aí pra galera tirar foto aí. Tira um print aí, galera. Tira um print. Pera aí que eu vou tirar também. Fica aí, Bruno. Fica aí que eu vou tirar um print. Faz um print dessa. Manda lá. Quem não tá lá no nosso grupo do Telegram, cadastra lá no nosso grupo. Entra no nosso grupo do Telegram. Tá, que é um grupo informativo, é incrível. Lembrando que todo dia tem live às 17h59. Espero que amanhã vocês estejam com a gente aqui de novo. E no domingo tem um workshop fechado só para as pessoas que estão cadastradas no workshop Acorda para a Vida. Então, Brunão, gratidão do fundo do meu coração. Eu tenho Tamo certeza junto. que tudo que tu trouxe aqui serviu para acordar muita gente. Então, deixa uma mensagem final aí para a galera e a tua gratidão. Quando o Júnior trouxe, né, essa questão da metáfora, né, eu faço, né, como o Júnior colocou muito sabiamente, nas minhas aulas eu busco gerar sempre um grande impacto no final. Por quê? Porque de alguma maneira é para você parar e pensar naquilo e se mover. Então, muito obrigado, porque estar aqui é o que hoje me move, né? Eu falo que eu sou fisioterapeuta de formação, com algumas especialidades, mas eu sou professor de alma, né? Eu sou treinador de alma. Nada mais me enriquece do que estar aqui compartilhando conhecimento para um crescimento, porque é algo sincrônico, porque da mesma maneira que a gente está evoluindo entre a gente, com todos vocês que nos assistiram, né? A gente está evoluindo, porque a gente se esforça para estar entregando com os comentários que vocês fazem. Então, muito obrigado, porque me permitir estar aqui compartilhando essa informação com vocês me move, me faz ser mais antifrágil e estar mais preparado para todo o caos, para poder ajudar mais e mais pessoas. É uma missão, é uma vocação, é algo de alma. Gratidão. Gratidão mesmo, Júnior. Obrigado, meu irmão. Vai dormir hoje com a sensação e a certeza que tu cumpriu a tua missão aqui com a gente. Eu sou muito grato pelo teu tempo, de verdade. E amanhã, gente, tem resumo lá no grupo do Telegram, resumo de tudo que a gente falou aqui e lembra da ação. Então, printa a nossa tela aí e coloca lá. Se você aprendeu alguma coisa com essa live, marca a gente lá nos seus stories e compartilha, porque isso é uma ação que vai ajudar o seu cérebro a entender que você decidiu registrar esse aprendizado e aceitar se apropriar dele. Tira a foto da lista das 10, 2, 1000 coisas que você decidiu mudar, né? Tira a foto e marca a gente, né? Se você não quiser se expor, né? Coloca, faz um bumerangue, mas faz a lista, tira a foto e compartilha com a gente. Para quê? Para motivar mais pessoas a mudarem. Tudo isso que está acontecendo é por um grande propósito de mudança. Então, bora mudar, bora acordar para a vida. Isso aí, galera. Gratidão por tudo. Energia! Uhul! Valeu, Julião. Gratidão, Gratidão, irmão. tamo junto. Valeu! Valeu!